tudo bem? Você gostaria de aprender a fazer designer de sobrancelhas a partir de hoje? Se sua resposta for sim, acesse o link na descrição do vídeo ou no link. Olá meninas, tudo bem? Esse vídeo vai sair praticamente ao vivo, é quase em tempo real. A sobrancelha tá mais escura, acabei de fazer microblending e resolvi trazer esse vídeo esclarecendo algumas dúvidas que sempre recebo toda vez que comento sobre micropigmentação ou quando alguém quer saber mais detalhes sobre minha sobrancelha. E apesar de já ter vídeo sobre esse assunto aqui no canal, resolvi fazer um atualizado, assim tiro as dúvidas que tenho recebido nos últimos dias. Nunca tive muito problema com a minha sobrancelha, ela era bem grossa quando era nova, mas não era uma coisa que nunca me incomodou, era uma coisa normal. Beirando os 15 anos, resolvi fazer a minha sobrancelha pela primeira vez. Deu uma diminuída na minha sobrancelha, também não foi nada que chamou muito a minha atenção, mas foi o pontapé inicial para sempre que crescesse pelinhos eu me incomodasse e aí passar a limpar a sobrancelha. Foi afinando cada vez mais, porque cada hora eu tava num profissional, eu não tinha muito isso de, eu vou só numa pessoa, só que continuava sendo nada que me encanasse. Minha sobrancelha, na minha opinião, tava ótima. Aí com a criação do canal, eu aparecia muito sem maquiagem, porque já fazia resenhas de produto e sempre sem maquiagem para mostrar o resultado. Começou a surgir os apontadores, aquelas pessoas que apontam defeitos ou falam aquilo que incomodam para elas. Falavam mal da sobrancelha, que a sobrancelha era horrível, para procurar um profissional, não sei o que, algo que não me incomodava, começou a me incomodar. Daí que eu comecei a pesquisar mais sobre sobre dermopigmentação, micropigmentação. Eu tinha muito receio, tanto com dor, quanto com relação de... Eu achava que aquilo seria quase como tatuagem, ficaria para sempre. A minha sogra, há muitos anos atrás, ela fez a definitiva e hoje em dia ela tem a sobrancelha meio esverdeada. E o negócio tá lá fixo, então esse era o meu medo. Pesquisando um pouco mais, fui entendendo que são técnicas que têm um prazo, elas não duram pra sempre. Tinha uma amiga de turma lá do Senac que dá aula de maquiagem que tinha sobrancelha linda e sempre chamava atenção, até que eu perguntei a ela onde ela fazia e ela me indicou a Raquel. Foi quando eu fiz pela primeira vez em 2013. A Raquel é a pessoa que eu faço até hoje. Daí que foi super bom, muita gente gostou e comentou. De fato, a sobrancelha era terrível, minha sobrancelha era muito fina, sem formato, até porque a maioria das vezes que eu fazia antes era com cera. E depois eu fui descobrindo que a cera, de certa forma, além de deixar essa pele, essa região aqui mais flácida, com o tempo dificulta o crescimento dos seus fios naturais, coisa que aconteceu comigo. Tem áreas da minha sobrancelha que infelizmente não nascem mais pelos de jeito nenhum. Graças a Deus, depois disso, pararam de falar tanto na minha sobrancelha. Hoje em dia, diferente de antigamente, graças a Deus, elogiam mais, comentam de uma forma mais positiva. Sobre a micropigmentação, mais especificamente microblending. Muitos até falam de micro fio a fio, porque é um procedimento que fica mais próximo do natural. Ele é realizado com tebório, é um aparelhinho qual tem umas lâminas. O profissional vai realizando os risquinhos, fazendo esse preenchimento do pigmento, acompanhando os fios naturais. Dessa forma, dá um efeito mais natural. Tem o procedimento de micro também com termógrafo, um aparelhinho que faz o preenchimento de uma forma mais esfumado. Esse é mais específico para quem tem muitas falhas, de certa forma dá mais preenchimento em áreas maiores. Como hoje em dia, diferente de alguns anos atrás, a minha sobrancelha não é tão falhada como antes. Nesse período cresceu fios, ela tomou um outro formato. Dessa vez eu fiz a microblending mista com técnica da Sheldon, sombra em inglês, que nada mais é que misturar os dois procedimentos. Faz o fio a fio e depois dá uma leve esfumada, trazendo mais preenchimento e naturalidade para ficar com esse resultado que vocês estão vendo aqui. Gostaria de gravar com mais detalhes, de uma forma melhor para vocês, mas sozinha, gente, segurando o celular e recebendo aquela técnica na sobrancelha é muito difícil. Então eu gravei alguns pedaços para mostrar para vocês como que acontece. Inicialmente é feita uma limpeza, um design na sobrancelha. É aplicada uma pomada anestésica que fica no seu rosto ali no prazo de 30 minutos para agir e assim impedir que você sinta muitas dores. Não é tatuagem, mas se aproxima um pouco porque é realizado uns risquinhos superficiais na sua pele. Depois é feito preenchimento com lápis para firmar o desenho que vai ser seguido. Eu gosto de formato de sobrancelha um pouquinho mais arqueada, nada muito aqui também não, mas uma sobrancelha elevada bem de leve. Inicia-se o fio a fio com tebório.
mostrar o resultado mais próximo aqui pra vocês, ó. Fica perfeito, né? E olha como hoje em dia eu tenho fio. Cara, deixa eu tirar aqui. Tô pegando bem de leve pra também não abusar. Ó, não sei se vocês vão conseguir visualizar, ó, alguns risquinhos que não são meus fios, mas é o resultado da micro com tebori. Daí que o resultado final acaba parecendo ser seu fio mesmo. É o dia seguinte, tá bem pigmentado, vai ficar um pouquinho mais fraquinho, vai começar a sair a casquinha depois. Eu acho que isso que eu fiz aqui agora pra vocês nem era pra ter feito. Mas enfim, vai ficar mais natural, vai ficar mais suave. Tem peles que saem bastante secreção depois da micro. Como vocês podem ver, isso varia muito de cada uma. A minha não sai nenhuma secreção. Muita gente pergunta sobre dor. E, gente, hoje eu não sinto nenhuma dor horrorosa. Não sei se é devido ao costume, porque eu já fiz outras vezes. Da primeira vez eu senti uma dor maior do que hoje, porque precisava preencher muito mais áreas. A minha sobrancelha era muito fininha, então tinha que preencher mais, tinha que ter uma área maior. Mas isso, gente, é a minha experiência, é a sensação que eu tenho na minha pele. Isso vai depender muito da sensibilidade de cada um, da experiência de cada um. Essa técnica leva de 1 a 1h30 para ser finalizada. Sobre os cuidados, é muito importante seguir a risca. Até porque isso é um dos pontos principais para que influencia no tempo de duração e resultado dessa sobrancelha. Nos primeiros dias ela vai ficar bem pigmentada, como vocês estão vendo, e um pouco sensível. Não pode passar nada, principalmente demaquilante, nem pensar nenhum creme hidratante facial próximo dessa região. Nem pensar em deixar a água quente chegar próximo daqui. A gente só toma banho frio, então não vejo muito problema quanto à água quente. O prazo em geral para que se mantenha o resultado dessa sobrancelha é de 8 meses a 1 ano. Dentro desse prazo, se necessário, é realizada a manutenção. Eu sinceramente não sigo os cuidados muito à risca, principalmente devido a esse trabalho com maquiagem, que a gente sempre tá testando produto, a maioria das vezes vindo gravar maquiada, depois que a casquinha desce, ela vai ficando mais natural e com o passar dos meses, próximo já do 5º, 6º mês, ela vai ficando mais fraquinha e eu sempre recorro à caneta, alguma coisa para preencher. Na hora de aplicar a base, o corretivo, enfim, sempre esbarra na sobrancelha. E se eu não passar alguma coisa que intensifique, vai deixar um aspecto esbranquiçado e eu venho corrigindo. Até por isso que alguns tutoriais vocês sempre venham retocando, porque chega um prazo que não adianta. Não sei ao certo quantas vezes eu já fiz micro, gente, mas eu acho que 3 vezes. As outras idas da Raquel foram mais para manutenção, design, tem que fazer limpeza. Sem dúvida é uma mão na roda se você tem a sobrancelha assim como eu tinha. Muito falhada, bem fina, sem formato. Até porque, de certa forma, é uma técnica que estimula o crescimento dos fios. Posso dizer com propriedade que hoje eu tenho uma sobrancelha, comparado a antes, muito mais cheia, tem muito mais fios. Sobre valor, muita gente me pergunta quanto custa. E é como sempre respondo, depende da técnica, depende da sua necessidade. Mas em média custa R$800. Como já faço há muitos anos com a Raquel, seguidores do Tour da Beleza têm 30% de desconto. Cai um bocado para 500 e alguma coisinha, à vista você ainda consegue mais desconto. Vou deixar o contato dela aqui para quem tiver interesse. E, gente, não é conversa fiada de blogueira, não. Tô com ela desde 2013, hoje eu sou parceira, mas eu conheci por indicação e comecei pagando. Essa minha relação com ela é muito engraçada, porque quando eu cheguei até ela, eu disse que me indicaram e tal, mas não falei que era blogueira. Só pedi pra tirar algumas fotos. Sabe como que ela ficou sabendo? Pela internet. E veio me perguntar por que eu não falei pra ela que eu era blogueira. Eu sou assim, gente, eu não gosto de ir num lugar assim, eu vou fazer um serviço tipo, eu sou blogueira, sei que me dá desconto, não. Fico na minha, eu prefiro fazer dessa forma. Acho que você tem que conhecer direito o serviço, analisar e depois as coisas acontecem, é o natural. Agora eu vou compartilhar com vocês os instrumentos que eu costumo utilizar aqui nos tutoriais quando essa micro já vai ficando um pouquinho mais desbotada. Quando chega o tempo de fazer manutenção e eu vou empurrando com a barriga, eu vou deixando pra depois. Vou começar mostrando pra vocês esse daqui, que é meu top favorito, que é o lápis pra sobrancelha da Ruby Rose. Ele é um lápis retrátil, super pigmentado. Esse é o tom médio. Na verdade, o escuro é o meu favorito, mas ele não tá aqui no momento, então peguei trocado. Ele é um lápis barato, tem boa pigmentação, rende horrores. E quem acompanha os tutoriais aqui no canal já percebeu o quanto eu utilizo. Também da Ruby Rose, paletinha de sombras pra sobrancelha. Sem dúvida, uma das minhas favoritas. Eu usei bastante, dei uma parada porque a caneta tava substituindo super bem. Super pigmentado, tem que pegar bem leve também pra não deixar muito marcado. Outra opção que eu tava usando bastante também, antes de fazer o retoque da micro, é essa paletinha que lembra muito da Ruby Rose, só que é da Belly Angel. Ela vem com essa pomadinha aqui também, assim como da Ruby Rose,
eu faço a mistura com esses dois tons. A pigmentação se assemelha muito com a da Ruby Rose. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e dessa forma eu tenha esclarecido todas as dúvidas e perguntas. Te lembrando que cada um reage de uma forma, cada um tem uma experiência. Essa é a minha experiência particular. Através dela, espero ter ajudado de alguma forma. Se algumas de vocês que são aqui do Rio têm interesse em fazer essa técnica ou tirar mais dúvidas com um profissional, eu vou deixar o contato da Raquel aqui no box de informações. Vou ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.